O que acontece? Eu vou falar de saúde sexual e a próstata. Para quem não sabe, a próstata é uma glândula e ela é muito importante. Estávamos aí há pouco tempo, Novembro Azul, né? Todo mundo aí dedicado, falando sobre o câncer de próstata, a importância da prevenção, a importância de como evitar, né, problemas maiores fazendo a prevenção. Para começar, eu quero falar para vocês o seguinte, que aqui no Brasil a gente não tem uma cultura em que os meninos vão ao urologista cedo, mas está começando a criar. Então, um dos projetos da Sociedade Brasileira de Urologia chama-se SBU Jovem. O que significa isso? Os meninos, a partir de 12, 13 anos, né, eles ficavam órfãos. Como assim órfãos? Eles não tinham para qual médico ir, né? Não ia para o pediatra e ficava ali, a Deus dará. As meninas não. As meninas, elas já vão direto pro ginecologista assim que elas entram na menarca, né? Que é a primeira menstruação. Então, o que nós estamos agora incentivando é que os meninos vão ao urologista, né? Tem um uropediatra, conversa com o seu urologista se ele está apto a estar conversando e trabalhando com os seus parentes. Mas na verdade, qual a ideia? Ele vai fazer o exame de próstata? Não, lógico que não. Mas vai ver exame hormonal, taxa de crescimento, vai dar informações, né, científicas em relação ao crescimento masculino, né, tamanho do pênis, a parte sexual, doença sexualmente transmissível, a próstata. A próstata, gente, eu vou desenhar aqui pra vocês, mas lógico, depois eu vou editar esse vídeo e o vídeo que foi editado pro YouTube, ele vai estar com as figurinhas aparecendo. Mas para vocês entenderem, só para ter uma ideia, eu vou desenhar a bexiga aqui e a próstata. Então olha só, não sei se vai dar para vocês verem, mas aqui tem a bexiga, a uretra e aqui seria a próstata. Embaixo da próstata, a gente vai ter a musculatura do assoalho pélvico, chamada elevador do ânus. Ao lado dela, grudadinho, as vesículas seminais. Junto com o canal uretral, você vai ter os dois canais, que são os corpos cavernosos, que é o que vai se encher de sangue para ereção. E embaixo, você vai ter ali o testículo, né, com o ducto deferente, que vai conectar aqui, pronto. Mais ou menos isso aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Então você vai ter bexiga, a próstata, as vesículas seminais, o assoalho pélvico que está aqui embaixo, elevador do ânus. Esse ducto grossão aqui é a parte uretral e aqui os corpos cavernosos. Testículo, epidídimo e o ducto deferente. Como que funciona isso aí? Então, na verdade, a próstata é uma glândula e para a grande maioria a função dela é liberar o líquido prostático. Ponto. Só que tem um detalhe, ela tem mais do que uma função. A função dela, ela funciona como se fosse uma glote. O que é uma glote? Quando você engole, você vai ter um canal só aqui em que vai diferenciar. Ou vai para o estômago ou vai para o pulmão. Tem uma glote que vai separar isso. Ou você fala ou você respira. Né? Desculpa. Ou você come ou você respira. Os dois você não consegue fazer ao mesmo tempo. A próstata também. Então você vai imaginar o seguinte. Ela está localizada bem aqui embaixo, certo? Você tem a bexiga e você tem a próstata. Um canal só. Então o homem, diferentemente da mulher, ele tem dois canais, um retal, que é o ânus, e um uretral, que vai servir tanto para a parte miccional, de fazer xixi, quanto para a parte sexual. As meninas têm três canaizinhos, o ânus, a vagina e a uretra. Eu até brinco, que eu falo, nossa Deus, foi tão legal, e viu como a mulher é organizada, que separou tudo, né? Porque é um para cada coisa. Brincadeira. Mas na verdade, você vai ter o ânus, a vagina e a uretra. Cada um com a sua função. A parte uretral, função miccional da urina, e a parte vaginal, função de reprodução, que é a parte sexual. Os meninos não. Os meninos, eles têm um canal só da uretra, que ele vai fazer xixi ou ele vai ejacular.
Percebe a importância? Quem é que vai controlar isso? Quem controla isso vai ser a próstata. Exatamente. Então, a próstata ela vai funcionar da seguinte forma. Quando vem o estímulo da bexiga, dizendo assim, olha, eu quero fazer xixi. Vamos fazer xixi? Vamos. Então a próstata é uma glândula. Para a glândula excretar, ela tem que se apertar, ela tem que se contrair. Então, se eu estou tendo um estímulo da bexiga dizendo que quer urinar, a próstata relaxa, fecha os dois canais da vesícula seminal. Então, olha aqui, ó. Aqui, ela fecha essas portinhas, abre a base da bexiga e o homem vai lá e urina. Beleza? Tranquilo. Se vem um estímulo sexual, que aí já não é vesical, não é da bexiga, o estímulo sexual, ou seja, os corpos cavernosos estão cheios de sangue, estão ereto, ela está preparada, então ela vai se contrair. Quando ela se contrai para liberar o líquido prostático dela, ela se aperta, ela fecha a bexiga, abre as vesículas seminais e o homem ejacula. E aí já é a primeira coisa. Primeiro, a ejaculação, vamos falar certo, tá? Porque a ejaculação é composta de 3 componentes. O espermatozoide, que ele vai ser produzido lá no testículo. Eu até comparo, falo com os meninos, já que o homem gosta muito de carro, e eu faço uma metáfora com o carro. Imagina que você vai comprar um carro novo, zerado, não tem gasolina, não tem nada. Esse é o seu espermatozoide, beleza? Beleza. Ele fica lá na fábrica, lá no testículo. E ele fica armazenado, guardado no epidídimo. Quando ele estiver prontinho, ele vai lá para a fábrica e fica aqui guardadinho no armazém, que é o epidídimo, que é como se fosse um capacetezinho em cima do testículo, que é para guardar esses carrinhos que estão prontos, certo? Ele tem gasolina? Não. O espermatozoide tem força e energia? Não. Ele tá puro, in natura, tranquilão, certo? Quando vai ejacular, o ducto deferente, que é esse caninho, que ele vai sair lá do testículo e vem até aqui em cima, ele funciona como se fosse uma cegonha dos carros. Ele vai pegar o carrinho e vai levar por diferença de pressão até essa região da próstata com a vesícula seminal. Ou seja, ele não gasta energia, é por diferença de pressão. Detalhe, só uma observação. Quem faz vasectomia corta a cegonha. Entendeu? Então, produz espermatozoide? Produz, mas não tem transporte. Só para vocês entenderem. Mas vai ejacular? Vai, porque ele vai ter o líquido prostático e o sêmen, que eu já vou falar daqui a pouquinho. Então, o espermatozoide chegou aqui em cima, né? Pela cegonha, e ele precisa de gasolina. Quem é a gasolina? Vesícula seminal, que vai liberar o sêmen, que é o açúcar. Então já tá errado quando, às vezes, vai paciente lá na clínica e fala assim, porque eu acho que o meu sêmen tá muito espesso. Não, não é sêmen, tá, gato? Isso aí é só ejaculação, que é composta de 3 componentes, tá bom? É o espermatozoide, o líquido prostático e o sêmen, tá bom? O sêmen é um dos componentes, mas ok. Então o sêmen é o açúcar que vai dar essa energia lá pro espermatozoide ganhar força e chegar lá. Beleza, ok. E aí? Imagina que seu carro saiu da fábrica maravilhoso, com gasolina, mas tá muito sol lá fora e a pintura dele não tem proteção. É isso que vai acontecer. O espermatozoide, ele tem uma natureza básica e o canal vaginal uma natureza ácida. Se eu jogo um meio básico no meio ácido, química neutraliza. Morreu, né? Então, o líquido prostático que a próstata, que essa glândula emite, libera, nada mais é do que aquela cera protetora do canal vaginal que vai neutralizar todo o canal vaginal pro seu carrinho, pro seu espermatozoide, ó, poder chegar lá. Olha que legal, bacana, né? Bom, então, por isso que eu falei, quem faz vasectomia vai ter a gasolina, vai ter a cera, mas não tem o carrinho, tá? Tá, e o que isso tem a ver com a saúde sexual? Ora, tudo, né? Porque se a próstata, ela tem uma saúde de contração e de relaxamento, ou seja, ela tem que gerar esse movimento, né? E que é o que vai controlar a liberação da urina e a liberação da ejaculação. Se ela não tiver com a sua funcionalidade íntegra, obviamente que o paciente vai ter 2 problemas ali, né? Miccional e sexual.
Já perceberam que depois que o homem ejacula e tal, feliz, contente, tá zen, tranquilão, ele faz o quê? Ele urina. Por que ele urina? Porque a glândula que estava contraída, ela volta ao estado natural, abre o canal vesical e ele urina. Aí, galerinha, lembra da musculatura do assoalho pélvico que eu falei para vocês? Olha a importância de saber e conhecer o seu assoalho pélvico e saber tratar. Meninos, tá bom? Tratar e fortalecer, certo? Olha, quando você vai fazer xixi e você corta o jato de urina e você faz aquele movimento de parar o jato, o que acontece? A musculatura do assoalho pélvico, que é o que está aqui embaixo, esse aqui é o elevador do ânus, mas você tem o bulbo esponjoso, que é o que vai envolver todo o canal uretral, ela se contrai e ela fecha a uretra. Fechando a uretra, automaticamente a sua bexiga para. Então olha que interessante, o seu sistema miccional ele funciona de forma antagônica. Antagônica não é porque ele é uma anta, não existe isso. Oi? Não, ele funciona de forma oposta. É assim, quando a sua bexiga está enchendo, o seu esfíncter, a sua musculatura tem que estar fechada, fechando a uretra, tá? Para você poder reter urina, meninas e meninos, tá bom? Quando você vai urinar, o que acontece? Você abre a musculatura e automaticamente a bexiga, ó, se contrai para você urinar, beleza? Tranquilo. Só que o seu esfíncter, né, dos meninos, tá dentro da próstata. Então a próstata tá aqui, eu tenho um canal dentro dela. Se ela tem uma boa mobilidade, essa musculatura tem uma boa mobilidade e essa próstata tá no tamanho ideal, tá na funcionalidade ideal, então a parte miccional vai funcionar normal, miccional xixi. Então funciona assim, se você tem a bexiga aqui e você quer fazer xixi, ela tá lá apertando, quer fazer xixi, e você não quer fazer, o que você faz? Você recruta, você aciona a sua musculatura, fecha a uretra e você controla o xixi. Tanto é que você controla tanto que se você estiver numa viagem de carro, por exemplo, você tá apertadaço pra fazer xixi, você vai lá e segura. Beleza. Passou um tempo, sabe o que acontece? Você nem lembra que tá com vontade de fazer xixi. Porque a força foi tanta de inibir essa bexiga, mandando ela relaxar, que quando você chega no local, você nem tá lembrando mais de fazer xixi. Tá, e por que você tá falando isso? Porque a mesma função funciona na parte sexual. Na hora que vai ejacular, ela começa a entrar em latência, se eu acionar essa musculatura e fechar o canal uretral, o que o cérebro entende? Opa, não vai ejacular, não tem como. Então ele diminui a latência ejaculatória. Entendeu a dica? Quero controlar o tempo de ejaculação, tem que ter força dessa musculatura aqui embaixo. Se não tiver força, você não consegue controlar. Só que tem um detalhe. Bexiga é bexiga. Próstata é próstata. Eu segurar a urina, o homem, né, na verdade, recrutar a musculatura para segurar o xixi, faz com que essa bexiga, que é um elástico, ele vai se estendendo até ela dar conta de estender. Né? Teve paciente que eu peguei que já tinha mais de litros de urina dentro da bexiga, né? Porque ela é um elástico. Próstata não é elástico. Então, se você começa a querer controlar muito, ou seja, vai começar a chegar próximo do ponto de latência ejaculatória. O que é latência ejaculatória? Aquele ponto que vai ejacular. E você vai lá e faz os movimentos da musculatura, você tem força para isso, se você tiver, claro, e você inibe aquele momento, ou seja, o seu limiar desce. O que o cérebro entendeu? Ela está latejando para contrair, ó, ela para. Daqui a pouco ela lateja de novo para contrair, ó, para. Daqui a pouco lateja, ele vai entender que isso é um processo inflamatório. Ele não está entendendo que você está controlando o tempo ejaculatório. O que acontece? Você perde a ereção. Eita, então olha só. Você pode sim acionar a musculatura para tentar controlar o tempo ejaculatório, mas temos que lembrar que não pode acionar o tempo inteiro, para não gerar essa falsa inflamação prostática aí e causar a perda da ereção. Entendeu? Então, qual é a ideia do tema de hoje? Falar que uma próstata saudável, ela vai ter um controle miccional e um controle urinário. Então, meninos, verificar sempre a próstata, seja pelo PSA, seja pelo toque, se você já estiver na idade, né?
ultrassonografia, o tamanho dela. O tamanho ideal é em torno de 20 gramas, mais ou menos, né? Então ficar de olho nisso. Outros pontos que é importante falar. Cuidados com essa próstata. Andar de bicicleta prejudica a próstata? Vamos lá. Você andar 1 hora de bicicleta, 2, beleza. Mas você ter o hábito de andar 20 horas, 14 horas, fazer provas altamente exaustivas, longas, com muita pressão, independente do selim que você usa, você vai ter uma compressão neural naquela região que vai gerar uma inflamação prostática. Não só da próstata, como de todo ali a parte genital. Pode pegar o escroto, pode pegar os ductos, enfim. E essa lesão, eu vou falar pra vocês que às vezes ela não vai nem repercutir na hora. Ela só vem surgir a alteração daqui 5, 6 anos. Quando você tem água no testículo, por exemplo, provavelmente foi uma lesão testicular de 5, 6 anos atrás. E que o paciente, pelo edema, foi vindo, foi acumulando e só vai repercutir lá pra frente. Então, tudo em excesso é ruim. Isso é óbvio, né? Então, a dica que eu vim dar para vocês em relação à saúde da próstata é, primeiro, verificar a funcionalidade dela, verificar o tamanho dela, né? Fazer os exames, sair um pouco daquele preconceito, né? Ai, mas o meu PSA tá ótimo, eu tenho que fazer o toque? Tem que fazer o toque. Se estiver na idade de fazer o toque, tem que fazer o toque. Por quê? Porque essa alteração da próstata começa na casca, né? Então, quer dizer, de fora para dentro. Então, às vezes o PSA, que é o exame, né? Que é o exame, é o antígeno, né? É o prostático específico, que é o PSA. O que significa isso, na verdade? Só para vocês entenderem. O PSA nada mais é do que o seguinte: quando uma célula morre, a gente chama de apoptose. Quando ela nasce, plasia, né? Então as crianças, por exemplo, elas têm os processos de plasia muito acelerados, elas estão crescendo, então estão nascendo muitas células, né? Já os idosos, adulto mais para idoso, assim, ele vai ter um processo de apoptose maior do que plasia, vai envelhecendo, por isso que a gente tem as ruguinhas, né? Tudo ficando mais molinho e tal. A próstata funciona o seguinte: quando nasce uma célula e morre uma, ou seja, morreu uma, nasceu outra, ele vai liberar um antígeno, que a gente chama de PSA. Por que o PSA ele é um marcador de um possível câncer? Possível, tá bom? Ou de uma lesão da próstata. Porque é o seguinte: se você começa a ter um aumento dessas células, você vai ter um aumento desse PSA. Se você tem um aumento muito bruto, eu vou entender inflamação, eu vou entender alguma coisa errada aqui, né? Então, às vezes você tem um paciente adulto, sei lá, 30, 40 anos, está com PSA 1.5, de repente ele foi para 50. Isso aí é uma sugestão de câncer? Não, é mais uma sugestão de uma prostatite, que é uma inflamação prostática. Por quê? Porque houve um aumento muito bruto desse PSA, desse antígeno. O adenocarcinoma, né, que é o câncer da próstata, normalmente ele vai sendo mais gradual. Então, aquele paciente que esse ano está com 1.2, aí daqui ano que vem 3, daqui a outro ano 5, ele vai aumentando mais gradativo. Por isso a importância do toque, porque o toque a gente percebe a alteração, né, de textura muito antes até do que a alteração no PSA. Então, e tem câncer que na verdade ele nem vai aumentar o PSA, né? Ele não vai ter esse aumento porque não vai produzir células internas, entende? Ele simplesmente vai ter uma alteração da textura ali da cápsula da próstata. Então, vocês terem essa noção da função da próstata para a sua saúde miccional, para a sua saúde sexual, é básico, é fundamental. E entender que tem como trabalhar essa musculatura, né, para o controle tanto da micção quanto da ejaculação, que é o tal do famoso pompoarismo masculino, que eu não vou entrar em mérito nele agora, que vai ser o nosso próximo tema lá para frente, né? Eu vou falando sobre isso. Hoje eu vim falar sobre a próstata e a saúde dela, a importância dela, né? Para vocês entenderem como que funciona essa ligação, tanto da parte sexual quanto da parte miccional. Galerinha, mais uma vez, brigadão pela presença.
Eu tô muito contente que tá dando uma repercussão bem positiva. Quando vocês pedem aí para aparecer ao vivo, junto, eu não tô liberando. Por quê? Porque aparece vocês no vídeo e acaba que sai um pouco do texto que foi preparado para isso, tá bom? Mas só de vocês estarem aqui assistindo e mandando as perguntas ali no direct, lá no Facebook, no YouTube, esse vídeo vai ficar disponível 24 horas aqui no Instagram. Mas de hoje para amanhã ou até amanhã eu vou estar editando ele bonitinho, botando aqui as imagenzinhas e tal. Então mesmo que você tenha acompanhado ele ao vivo, dá uma olhadinha nele depois lá no YouTube, inclusive todos os outros que estão no YouTube, porque eu edito ele, ponho as figurinhas, então o que eu falei da próstata aqui desenhado vai estar aparecendo lá bem bonitinho para vocês lá no meu canal Viviane Poubel do YouTube. E o que vocês precisarem, tiverem temas, manda pra mim, tá? Oi, Manu, manda pra mim. Inclusive já me mandaram um tema que eu achei muito legal sobre o mito da vasectomia, que eu falei agora, né? Que é cortar ali a cegonha do carro. Qual é o mito? Então é um tema que talvez eu até grave no YouTube fora de hora, só para vocês poderem estar sabendo se realmente é verdade, se o homem vai ter alteração da ereção, se não vai. Daisy, você que é linda, Flor, linda. Então, fiquem atentos. Segunda a sexta eu tô aqui com vocês. Esse horário das 8 tá ótimo, né? Porque bastante gente tá participando. E aí é isso. Se vocês precisarem, tamo junto. Lembrando que segundas e sextas eu falo sobre a parte sexual. Divulga, podem compartilhar os vídeos, é muito importante porque é informação para vocês, tá bom? Terças e quintas eu falo sobre a parte... Você que é, né, prima? Ai, ai. Terças e quintas eu falo sobre a parte de reabilitação. Então ontem eu falei sobre prótese de joelho, coisas que normalmente eu trabalho, né? Parte postural, assoalho pélvico, o que vocês precisarem sobre reabilitação, movimento. Teve a técnica Tupper, muito legal aí sobre diástase. E na quarta-feira, aprimoramento pessoal. Que na verdade eu tô devendo um vídeo para vocês. Que na quarta-feira eu falei sobre meditação minuto. E que aconteceu? Tava muito som, muito barulho e não ficou legal ao vivo. Então eu vou gravar, eu prometo que esse final de semana eu vou gravar sobre meditação minuto e vai estar lá no meu YouTube e eu ponho o link aqui pra vocês no Instagram, tá bom? Que todos tenham esse final de semana maravilhoso. Espero estar ajudando e contribuindo com essas informações que eu tô passando aqui pra vocês, tá bom? E eu vejo vocês na segunda-feira também com a parte de saúde sexual. Aqui no meu chazinho, que não é da tarde, mas é da noite. Mas de qualquer forma, um momento pra gente estar relaxando, conversando e aprendendo, tá bom? Beijo, fique com Deus.